Você está assistindo ao Literato. Neste bloco, histórias irreverentes da vida do cantor e compositor maranhense João do Vale. Acompanhe. O João mesmo assumia que vendeu várias de suas músicas, que fazia isso sem considerar esse processo errado ou condenável. Assim, ele, inclusive, achava válido, porque vendia esse dinheiro, pagava a conta do armazém, dava dinheiro para ele, ele jamais ia falar quem comprou, do jeito que foi. Isso foi um compromisso que ele teve e isso, de certa forma, dificultou para você fazer uma pesquisa. Eu até tentei, mas nesse início, o Cheiro da Carolina, eu tive o depoimento, não foi para mim, mas numa revista do Luiz Gonzaga, já afirmando que ele vendeu para Amorim Roxo, que ninguém sabe quem é Amorim Roxo, que é o autor Amorim Roxo. Está lá o Amorim Roxo, que comprou, deve estar feliz Amorim Roxo como autor do Cheiro da Carolina. E o Zé Gonzaga dizia que Cheiro da Carolina era de Januário. Era do pai. Era do Januário. Então ele brigava muito com o João do Vale, que achava que ele tinha pego muita música do pai. Agora, só se fosse de ouvido, né? Então o João funcionava mesmo como ouvido. Então muita coisa pode ter pego mesmo, é natural, né? Tinha muita gente que comprava, muito artista famoso, né? E também muita gente que vende, claro. Para um comprar, o outro tem que vender. E era uma praxe comum. Quem trabalha e vive uma música sabe que isso existe. Na pesquisa você chegou a identificar assim, alguns desses compositores que o João chamava? O Luiz Vieira se queixa muito, que ele diz que é assumido, que foi o único que não comprou, porque pegava como uma pedra bruta e trabalhava a melodia, e assumia isso. E ficou muito chateado de Menino do Braçanã ter sido atribuído a João do Vale, que ele teria comprado, etc. O Luiz Vieira, eu tive a oportunidade de conversar longamente. Me pareceu uma pessoa, nesse sentido, muito pé no chão. Sincera. Muito sincera. Mas eu coloco, Luiz, eu vou colocar a sua opinião, não a história. É a sua versão. Eu tenho que dar a sua versão. O que o autor acredita, mas eu não posso colocar como definitiva, eu não tenho provas. E ele se queixa muito disso, que ele ficou famoso como o autor, né, que mais comprava música do João. Mas o João tinha muito isso, ele entregava aquela coisa do Vento Leste, aquelas histórias às pessoas. Você não podia fazer a música do jeito que estava. Chico Anísio falava que ele chegou a ver o João do Vale entregar uma música, eram garranchos, era num guardanapo, era muito difícil, você tinha que ter. Então, é natural que alguém se atribua como parceiro, né? Se você melhora, se você aprimora de um jeito ou outro. Tem parceiro de tudo quanto é jeito. Tem o bicheiro China da Saúde, que é muito interessante. Tem Pipira, ele pagava, devia dar um dinheiro para o João e ficava compositor. Bicheiro, garçom, que eu já te falei, dono de forró, tem de tudo. Amante, por aí vai. A gente pode imaginar que a coisa era, enfim, de tal modo... corria frouxa. O João, você comenta no livro, ao ir ao UBC requisitar mais dinheiro, ele acabava conseguindo porque se preferia pagar alguma coisa ali do que gerar um fato em cima e que as pessoas acabassem descobrindo, enfim, qual era a monta de todo aquele diziam processo. Até que ele vendia fiado. Ele recebia depois de entregar, nunca entregava, né? Mas recebia, cansou de ganhar fiado. Tinha uma caderneta. Outra coisa que o João fazia, ele dava para uma editora uma música e dava para outra, vendia para outra. Ele não tinha, para ele a história era ali, era aquele dia para pagar, como ele falava mesmo, né? Pagar a conta do armazém. O shot das meninas era do João? Dizem, é atribuído, mas aí já é mais complicado porque é com Zé Dantas. Eu acho que o Zé Dantas não tem muito envolvimento com essa história, mas também dizem. E ele tem bem a toada do forró do beliscão, aquele jeito que o Ivon Cury gravava, é bem a música do João do Vale. Se você reparar bem, aquela forma, tanto o Cheiro da Carolina, lá, Carolina, tá? É a mesma coisa do Shot das Meninas. O Tom Jobim disse certa vez que o Brasil não é para principiantes, né? Ele conta de um diálogo dele com Glauber Rocha, em que ele teria mostrado Águas de Março para o Glauber, e dito, olha, o Brasil não é para principiantes. Glauber estava muito ressentido com o Brasil, com as coisas, a situação do país. O Tom teria retrucado com essa frase. Eu fico pensando um pouco no encontro de Tom e João do Vale, que você ilustra um pouco no livro.
como duas pessoas podem ser tão brasileiras, de modos tão distintos. E né? foram muito amigos. O Tom Jobim E foram muito muito, amigos. Né? Queria que você falasse um pouco do encontro dos dois. Eu não entrevistei o Tom Jobim, ele não me veio com nenhuma novidade. Mas, de fato, relatos são que ele gostava muito do João do Vale, respeitava sobremaneira o João do Vale. Do Lobo me disse isso. E ainda me disse mais, que ele não conseguia entender como uma pessoa com a formação musical nula de João do Vale poderia elaborar uma linha melódica como Carcará. E o parceiro dele, o José Cândido, que esse é parceiro mesmo, trabalhava junto, não tem também nenhuma vertente musical, era mais trabalhar a letra mesmo. Então foi da cabeça dele mesmo, a intuição. Ele ouvia, quando ele fica doente, quando ele tem o primeiro derrame, ele mesmo fala, não posso mais compor, porque eu não escuto mais a minha música. A música dele vinha assim... da intuição, o que hoje a gente não entende muito. Né? Se você não souber tocar um violão, se você não souber tocar um piano, se você não tiver a mínima noção de harmonia, você não pode ter a pretensão de fazer uma música. Né? E ele tinha essa coisa assim de ouvir e fazer. O primeiro encontro com o Tom Jobim foi ainda quando o Tom, enfim, não havia sido descoberto, tocava em boate. Tocava na boate, de bebida, eles tomavam umas bebidas juntos. O Tom... dizem, né, que era um dos poucos que acompanhava o João. O Edu chegou a fazer uma versão sinfônica também para o Carcará, explorando a harmonia mais. Foi, também gravou no disco, no tributo a João do Vale também. Mas, acho que tinha também essa pretensão de sinfonia, de música erudita na obra do João, eu acho exagerado. O João era poeta, basicamente um poeta do povo. Uma identificação muito grande com o povo, a forma dele cantar. O forró forrado eu não frequentei, mas dizem que era uma coisa assim, difícil de você explicar, porque eram todos os artistas iam de graça, iam cantar, participar, tinha briga para participar de um forró forrado, uma coisinha lá no Catete, num lugar. Depois eu fui ver lá o lugar e tudo. E relatos de todos os... Até Mercedes Sosa, Internacional, as coisas eram... E era numa terça-feira, né? Uma terça-feira, é inacreditável como ele conseguia isso, como conseguia aproximar, como conseguia aglutinar. Todo mundo queria. O nome surgiu daí, do fato de as pessoas irem de graça. O João tinha essa aposta, olha, as pessoas vão de graça por mim, vão cantar. E o Adélio queria pagar o cachê. O Adélio não tinha nem noção, coitado. Ele nem sabia quem eram os artistas que vinham. E, não, eu pago os artistas. Aí o cara falou, se for pagar o cachê dessa turma... Djavan, Chico Buarque. Não tinha como, né? E o João do Vale brinca, para esse forró forrado, tá cheio de dinheiro, vai forrado para pagar. E ficou forrado do forró forrado. O Adélio que me deu essa... Foram 10 anos de forró forrado? Por aí. Não chegaram a 10 não, mas 8 anos de forró forrado. Depois foi caindo com... Tudo tem seu tempo, sua moda, né?